Uma sétima casa foi condenada devido a uma enorme cratera fora de Tampa, Flórida. O nosso mundo está tão avançado tecnologicamente que, se antes não tínhamos a capacidade de ver coisas extraordinárias, agora já podemos, graças às tecnologias modernas. Graças à moderna tecnologia dos drones, agora podemos ver do céu vistas e segredos que antes eram impossíveis de enxergar. Desde desertos em forma de olho, até cidades com designs únicos e até lugares que parecem portas para outra dimensão, tudo isso foi visto graças à tecnologia. Então, venha comigo para uma jornada incrível. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. Olho azul da África. No meio do vasto deserto do Saara existe uma formação única chamada Olho do Saara, ou mais conhecida como Olho Azul da África. Quando visto do alto, especialmente com o uso de um drone, parece um enorme olho olhando diretamente do deserto. É tão grande que pode ser visto até do espaço. Quando a câmera do drone gira ao redor, aparece um círculo quase perfeito com anéis concêntricos, como se fossem traços de uma obra-prima gigante. Por causa do seu formato, muitos pensaram inicialmente que poderia ter sido feito por um meteoro que caiu ou talvez por um antigo vulcão. Mas isso foi provado errado porque não há vestígios de meteoro. Segundo os cientistas, é mais provável que tenha se formado devido a milhões de anos de erosão e desgaste de uma antiga cúpula de granito. O espaçamento uniforme e irregular de cada anel só aumenta o mistério e a beleza dessa estrutura. Para os geólogos, isso é como uma janela para o passado do nosso mundo. As pedras ao redor contam uma longa história de sedimentação, elevação do solo e processos de erosão. Uma obra natural que, ao mesmo tempo, levanta perguntas e oferece respostas sobre como o tempo moldou o nosso planeta. Cidade parecida com um humano. Na ilha da Sicília, na Itália, existe uma pequena cidade chamada Centuripe. Quando você anda por ela no chão, ela parece comum. Ruas estreitas, casas antigas e paredes cheias de história. Mas quando você olha de cima com um drone, de repente a imagem fica diferente. Parece a silhueta de uma pessoa caída, como se estivesse bêbada. Isso foi descoberto pela primeira vez por um fotógrafo local chamado André Perry. Quando ele viu no Google Earth o formato estranho da cidade deles, imediatamente lançou seu drone para confirmar. Ele não estava errado. As 5 direções principais de Centuripe parecem representar os braços, as pernas e o corpo de uma pessoa. Ele precisou juntar as partes. Ele uniu várias imagens do drone para capturar a imagem completa. Quando ele compartilhou isso online, rapidamente viralizou e o lugar foi chamado de A Cidade que Parece um Humano. E se alguém ainda tiver dúvidas, basta dar uma olhada no Google Earth para ver essa forma impressionante por si mesmo. Centuripe, que tem uma história que remonta ao século XVI e atualmente conta com 5.000 habitantes, já era conhecida por seus artefatos romanos e esculturas antigas. Mas o que foi descoberto trouxe um novo mistério. Será que isso foi apenas um acidente da geografia natural? Ou será que os antigos construtores fizeram esse design de propósito? Uma coisa é clara, mesmo nas menores cidades, a natureza e a história conseguem esconder surpresas que não são vistas à primeira vista. A grande face. Imagine que você está voando pelo céu com um drone e de repente um rosto enorme aparece do chão, como se tivesse sido esculpido pela própria natureza. É isso que você vai ver no Highland Quarry Park, em Edimburgo, Escócia. De acordo com a lenda local, havia um eremita ou uma pessoa que viveu sozinha dentro da Caverna da Pedreira quando ela ainda era uma mina ativa. Não há evidências claras sobre sua verdadeira identidade, mas ele se tornou parte das histórias dos trabalhadores daquela época. Esta pedreira começou em 1750 e no auge das operações, até 150 pessoas trabalhavam aqui todos os anos. Aqui eram extraídas mais de 100.000 toneladas de pedra por ano, mas depois de uma grande enchente em 1902, ela foi definitivamente fechada. Depois de muitos anos, ainda foi usada como depósito de lixo até os anos 70. Mais tarde, acabou se tornando um parque público. E como lembrança da lenda do eremita,
foi colocado o desenho de um rosto, como se ele mesmo estivesse olhando para a antiga pedreira. Seja verdadeira ou não a sua história, está claro que a imagem do The Big Face serviu como símbolo da história e da lenda que continuam até hoje. No meio do deserto do Turcomenistão, existe um fogo aparentemente interminável que os locais chamam de a porta para o inferno. Isso não é um vulcão, mas sim um enorme buraco que arde sem parar há mais de 4 décadas. Tudo começou em 1971, quando uma plataforma de petróleo soviética desabou em um campo de gás natural. Para evitar que o gás venenoso se espalhasse, os geólogos decidiram incendiá-lo, achando que o fogo se apagaria em poucas semanas. Mas em vez de apagar, até hoje o fogo continua queimando sem parar. A cratera tem cerca de 76 metros de largura e mesmo da borda já dá para sentir o calor e ouvir o forte rugido das chamas. Ao redor, milhares de pequenas chamas brilham e no fundo há 2 grandes fogueiras que dizem ser o ponto exato onde a plataforma desabou. Muitos turistas vêm aqui e dizem que é como se você estivesse de pé diante de uma porta para o inferno. Uma visão que é ao mesmo tempo fascinante e assustadora, e sem dúvida merece o apelido de Porta para o Inferno. Bunkers nazistas. Nas densas florestas da Polônia, drones encontraram bunkers nazistas escondidos desde a Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram cobertos por plantas e pelo tempo por muito tempo, mas agora eles ressurgiram, revelando um lado sombrio da história. Isso faz parte do chamado Muro do Leste, um sistema de defesa construído pelos nazistas para impedir o avanço das forças soviéticas. Dentro das ruínas, foram descobertos vários artefatos, desde armas antigas, pertences pessoais de soldados, até documentos e mapas que mostram as estratégias daquela época. Também estão incluídos antigos cartazes de propaganda e máquinas enferrujadas que parecem testemunhas congeladas do passado. Para os historiadores, as descobertas aqui são extremamente importantes porque fornecem uma imagem clara de como os soldados nazistas viviam e lutavam debaixo da terra. Cada documento e objeto desenterrado serve como uma peça do quebra-cabeça, que ajuda a entender as verdadeiras operações, planos e sacrifícios durante a época da guerra. Um lembrete de quão profundas são as feridas que a história deixou nesses lugares. Lago Rosa Secreto. Se estamos acostumados a ver o mar e lagos na cor azul, a cena é bem diferente no Lago Hillier, no oeste da Austrália, porque a água dele é rosa. Visto do alto, parece uma grande gota de algodão doce flutuando ao lado do oceano. Isso não é feito por produtos químicos, e sim pela natureza. O segredo dessa cor diferente é a combinação de altos níveis de sal e organismos microscópicos como a Dunaliella, a alga salina e algumas bactérias que liberam pigmentos avermelhados. O resultado é uma água que parece permanentemente rosa, mesmo quando colocada em um copo. A entrada indiscriminada no lago é proibida porque é uma área protegida. Por isso, o drone é de grande ajuda para mostrar sua beleza. De cima, pode-se ver o contraste impressionante entre o lago rosa, a floresta verde e o oceano azul. Para os cientistas, isso não é apenas uma paisagem, mas também um objeto de estudo para pesquisa. Os organismos que vivem aqui têm a capacidade de suportar extrema salinidade e, de acordo com alguns estudos, podem fornecer pistas sobre a possibilidade de vida em outros planetas com condições extremas. Sumidouro gigante. À primeira vista, o solo parece firme e seguro sob nossos pés, mas em alguns lugares existem perigos ocultos que de repente se abrem, o que chamamos de sumidouro. Isso se forma quando as rochas sob o solo, como calcário ou sal, vão se dissolvendo aos poucos devido ao fluxo de água subterrânea. Quando o solo não consegue mais suportar o peso acima dele, ele simplesmente desaba de repente e aparece um buraco profundo. Na Flórida, isso acontece com frequência. Casas, estradas e até piscinas são de repente engolidas pelo solo. Mas um dos exemplos mais impressionantes foi o gigantesco buraco que apareceu na península de Yamal, na Sibéria, em 2014. Ele tinha mais de 30 metros de largura e 45 metros de profundidade. Acredita-se que isso foi causado pelo derretimento do permafrost e pela liberação de gás do subsolo. O mais assustador é que foi encontrada uma escada de madeira descendo até as profundezas, mas até agora ninguém sabe como ela foi parar lá.
Câmaras escondidas do Monte Rushmore. O Monte Rushmore é conhecido pelos 4 rostos de ex-presidentes americanos esculpidos na montanha. Mas o que muitos não sabem é que há um segredo por trás desses rostos. Uma sala escondida que nunca foi concluída. O escultor Gutzon Borglum tinha um plano ainda maior além dos rostos. Ele queria esculpir uma porta gigante com 18 pés de altura, que levaria a uma sala com 35 pés de altura e 75 pés de comprimento. Essa sala seria o Salão dos Registros, onde seriam guardados documentos e artefatos importantes da América. Uma espécie de cápsula do tempo para as próximas gerações ou até mesmo para seres de outros mundos. Ele também planejava colocar uma inscrição enorme e uma escadaria que chegaria a 800 pés de altura. Mas devido a problemas de financiamento e ao seu falecimento repentino em 1941, nada disso se concretizou. Apenas os rostos dos presidentes foram concluídos, enquanto a sala atrás permaneceu inacabada. Uma lembrança silenciosa de um sonho mais ambicioso para o monumento. Esqueletos humanos em uma caverna remota nas Ilhas Canárias, Espanha. Uma descoberta surpreendente foi feita usando um drone. Uma caverna funerária contendo ossos de 72 pessoas, incluindo 62 adultos e 10 bebês que, segundo análises, pertenciam ao povo conhecido como Guanche, os antigos habitantes da ilha que desapareceram após a conquista espanhola. Estima-se que a caverna foi usada como túmulo entre os anos 800 e 1000 depois de Cristo. A descoberta aqui é muito importante porque raramente são encontrados restos mortais de bebês em escavações anteriores. Também foram encontrados antigos sudários nas escavações. O envoltório feito de fibras vegetais e pele de animal prova o quanto o ritual de enterro era importante para eles. Para os arqueólogos, cada pedaço de tecido e osso conta a história de uma cultura há muito desaparecida. É um lembrete de que mesmo nas cavernas mais remotas, a história das pessoas que um dia viveram nas ilhas ainda está escondida. O Colosso dos Apeninos. Na Itália, ergue-se uma enorme estátua chamada Colosso dos Apeninos, um gigante esculpido em pedra que parece um guardião da natureza. Foi feito durante o Renascimento pelo escultor Gian Bologna. Sua inspiração foi a lenda sobre a Cordilheira dos Apeninos, que, segundo a história, foi uma vez derrotada pelos soldados romanos. Para Gian Bologna, a estátua simboliza um velho gigante observador, um símbolo da sabedoria e da força da natureza. Ela tem 35 pés de altura e parece quase viva quando você a observa. Seu rosto, que parece cansado e sério, deixa uma impressão marcante em quem o visita. Isso não é apenas uma peça de arte, mas também um lembrete de como o ser humano misturou arte e natureza para criar uma obra que dura centenas de anos. Confluência em Genebra. Em Genebra, Suíça, há uma paisagem que parece uma obra de arte da natureza, a junção de 2 rios, o Rhône e o Arvis. Quando visto de um drone, é possível ver o contraste muito nítido das cores da água. O rio Rhône, que vem diretamente do Lago de Genebra, tem uma cor turquesa e é extremamente cristalino. Enquanto isso, o rio Arve, que desce dos Alpes, é marrom e cheio de sedimentos. Quando os 2 rios se encontram, eles não se misturam imediatamente, mas correm lado a lado, sendo ainda claramente visível a linha que separa a água azul da água marrom. Visto de cima, parece uma tela natural de pintura, mas isso não é só para os olhos. Os cientistas também usam imagens de drones para entender melhor a hidrodinâmica, ou seja, como o fluxo, a temperatura e o sedimento dos 2 rios interagem. Isso é importante para o monitoramento ambiental e os esforços de conservação. Como esses processos naturais afetam os animais e plantas que vivem ao redor do rio, o drone, por meio de imagens aéreas claras, torna-se uma ponte para avançar ainda mais. É preciso entender o comportamento natural da natureza. Tribo primitiva. Descoberta. Nas profundezas da floresta amazônica, uma descoberta extraordinária aconteceu com o uso de um drone, uma tribo isolada do mundo moderno. Enquanto a agência do Brasil responsável pelas comunidades indígenas realizava uma pesquisa, eles notaram, através do drone, uma pequena clareira no meio da floresta, perto do rio Juruáino. Foi lá que eles viram sinais de uma tribo que procuravam há muito tempo, mas evitando contato com o mundo exterior, o drone registrou casas simples feitas de madeira,
plantações de vegetais e áreas claramente preparadas por pessoas. Antes disso, já haviam sido encontrados artefatos como machados de pedra e antigas canoas, sinais de sua existência, mas só agora foi confirmado claramente através de fotos aéreas. Estima-se que existam cerca de 70 tribos, semelhantes no Brasil, que escolheram permanecer isoladas para proteger seu esquecimento. O drone foi o meio utilizado para observar seu modo de vida sem que fossem diretamente afetados. Um lembrete de que, em meio à tecnologia moderna, ainda existem pessoas vivendo de uma forma que quase não mudou em milhares de anos. No Bell Canyon, um incidente perigoso foi descoberto pelo drone. Um excursionista ficou preso dentro de uma caverna após um deslizamento repentino de rochas. Enquanto faziam o levantamento da área, os operadores do drone notaram pequenos movimentos perto da entrada da caverna. Quando deram zoom, viram uma pessoa tendo dificuldade para sair e que parecia extremamente cansada. Eles imediatamente avisaram a equipe de resgate. Usando as imagens do drone, os socorristas identificaram a localização exata do excursionista e o caminho mais fácil para chegar até lá. Com cordas e equipamentos de escalada, eles se aproximaram com cautela da caverna e conseguiram chegar lá. Em seguida, retiraram o excursionista do túnel estreito e escuro. Após ser resgatado, ele foi imediatamente levado para receber cuidados médicos e conseguiu se recuperar. Esse acontecimento serviu de exemplo de como a tecnologia moderna é importante em situações como essa. Com a ajuda do drone, o problema foi identificado rapidamente, a equipe de resgate recebeu orientações e a vida de uma pessoa que quase se perdeu foi salva. Mission Grotto. Na província de Gansu, na China, escondidas na lateral de penhascos íngremes, estão antigas cavernas conhecidas como Mission Grotto. É cheio de esculturas detalhadas e murais budistas que têm quase 1.600 anos de idade. Devido à distância e à dificuldade de acesso, é um grande desafio para os especialistas preservar essas cavernas. Mas hoje em dia o uso de drones ajudou muito. Ele consegue voar para lugares que as pessoas não conseguem alcançar e capturar imagens em alta resolução das paredes e do teto da caverna. Em 2018, o drone ainda ajudou a prevenir um deslizamento iminente causado por fortes chuvas. Se isso não tivesse sido detectado a tempo, parte da gruta poderia ter sido soterrada e algumas obras poderiam ter sido completamente destruídas. Por meio da tecnologia moderna, esses antigos tesouros são preservados e protegidos. Cada imagem aérea serve como um olho que vigia as riquezas da história, para que elas permaneçam intactas e possam ser vistas pelas próximas gerações. A fonte que respira. Em Afton, Wyoming, existe uma riqueza natural única chamada a fonte que respira, uma nascente que parece estar respirando. Essa nascente incomum tem um ritmo diferente. Ela flui fortemente por 15 a 20 minutos depois para de repente, e então o fluxo retorna novamente. Esse ciclo se repete como se a Terra estivesse respirando. Segundo os cientistas, esse mistério é causado por um efeito sifão natural debaixo da Terra. Quando um reservatório subterrâneo se enche de água, começa o forte jorro da nascente. Depois, quando o nível da água baixa, ele para, até que se encha novamente e comece a fluir de novo. Com o uso de drones, agora essa cena impressionante pode ser capturada de cima. A partir da visão aérea, é possível mostrar melhor toda a paisagem, o ambiente limpo de Wyoming e o ciclo único da nascente. Para os turistas é uma experiência impressionante. Para os cientistas é uma oportunidade rara de entender melhor o funcionamento da natureza. Portal Aramumuru, ao sul do Peru, perto do lago Titicaca, existe um lugar misterioso chamado Portal Aramumuru, também conhecido como Portão dos Deuses. Vista do alto, pode-se ver uma porta enorme esculpida em uma rocha de cor rosa. Ela tem 22 pés de altura e a precisão do entalhe é tão impressionante que parece ter sido feita com equipamentos modernos. Mas até agora, ainda não está claro quem a fez e quando. Alguns dizem que foi obra dos Incas ou da civilização Tiwanaku ainda mais antiga. Há também uma lenda de que o imperador Pachacuti usou isso para uma jornada espiritual. Devido à sua aparência incomum,
Alguns também acreditam que pode ser uma porta interdimensional ou até mesmo obra de seres de outro mundo. Mas, para os cientistas, é mais provável que isso seja um resultado natural dos movimentos tectônicos da Terra. Seja qual for a verdade, não se pode negar que Aramumuru continua a despertar mistério e curiosidade. As imagens de drone que capturam essa paisagem parecem também abrir uma porta para nós. É um convite para explorarmos ainda mais os segredos do passado. Círculos de fadas do deserto de Kalahari. No deserto de Kalahari, podem ser vistos do alto milhares de círculos de fadas, círculos que parecem ter sido pintados pela própria natureza no meio da terra árida. Vista do drone, a paisagem é fascinante. São formas circulares sem vegetação no centro, mas cercadas por uma grama mais verdejante. A origem desses círculos tem sido um mistério para os cientistas há muito tempo. Alguns acreditam que são feitos por cupins brancos que modificam o solo ao seu redor. Mas, de acordo com outra teoria, isso é uma adaptação natural das gramíneas para absorverem água de forma mais eficiente no deserto. Nos últimos 50 anos, muitos experimentos foram realizados para desvendar o mistério dos círculos de fadas. E com o uso de drones, foi possível mostrar melhor como eles se espalham por quase 1.100 metros de pastagem. De acordo com o Dr. Gutan, um ecologista, o formato circular é resultado de um sistema inteligente de gerenciamento de água das próprias plantas. É como um sistema de vácuo natural da natureza para sobreviver ao calor extremo e à falta de chuva. Se antes se pensava que era obra de criaturas misteriosas, agora há evidências mais claras de que isso é prova da incrível capacidade da natureza de se adaptar. Cada círculo não é apenas uma paisagem, mas um segredo da natureza que agora está sendo gradualmente revelado. Uma vila de 1000 anos do Novo México, Estados Unidos, um drone com câmera térmica descobriu uma imagem mais clara de uma antiga vila pueblo chamada Blue Jay. Estima-se que esta comunidade tenha mais de 1000 anos de idade. Ela foi identificada pela primeira vez na década de 70, mas como estava coberta por arenito e vegetação, era difícil estudar todo o local. Nas novas imagens térmicas feitas por drone, foi possível ver claramente o arranjo das casas ao redor de uma nascente que antes era o centro da comunidade. Há mais de 60 casas ao redor desse local e, segundo especialistas, é possível que exista uma estrutura cerimonial escondida sob o solo, algo que não é comum de se ver em outros sítios pueblo. Essa descoberta oferece uma nova perspectiva sobre a cultura e os rituais dos antigos povos indígenas da América. Enquanto os estudos continuam, a tecnologia de drones está oferecendo um novo olhar para revelar detalhes que antes não podiam ser vistos há anos. As cavernas Guhua. Nas montanhas de Jundu, perto de Pequim, encontra-se uma vasta rede de cavernas conhecidas como Cavernas Guhua. Mais de 110 salas estão interligadas aqui, todas esculpidas em penhascos íngremes. Segundo os historiadores, as cavernas têm mais de 1000 anos de idade, mas até hoje ainda é um mistério quem realmente as construiu e para que foram feitas. Lá dentro, há salas com janelas, camas esculpidas na pedra e sinais de que uma comunidade organizada viveu aqui no passado. Existem várias teorias. Alguns dizem que era um posto militar, enquanto outros acreditam que foi feito como refúgio para pessoas perseguidas. Devido à sua extensão e organização, fica claro que quem construiu isso tinha um alto nível de conhecimento. Com a ajuda de drones, foram descobertos ainda mais quartos e passagens escondidas, que não podem ser vistos do chão. A cada novo levantamento aéreo, a extensão e a habilidade dessa estrutura ficam ainda mais claras. Uma prova sólida da inteligência e perseverança dos antigos e um enigma que continua a ser fonte de admiração. Gunung Padang, a 120 quilômetros de Jakarta, na ilha de Java, Indonésia, encontra-se um lugar misterioso chamado Gunung Padang. À primeira vista, parece apenas uma montanha com pedras espalhadas. Mas, de acordo com pesquisas, é possível que este seja um dos monumentos humanos mais antigos do mundo. Existem lendas locais que dizem que essas pedras têm uma energia especial e, quando são atingidas, produzem um som parecido com música. Mas a teoria mais assustadora é que esta montanha pode ter sido feita pelo homem, construída com rocha vulcânica há milhares de anos.
Se for verdade, ela pode ser ainda mais antiga do que as pirâmides do Egito. É possível que tenha até 20 mil anos de idade. Se for comprovado, isso vai virar de cabeça para baixo a nossa compreensão sobre a história das civilizações antigas. Por causa disso, muitos arqueólogos e cientistas continuam pesquisando Gunung Padang, e a cada nova descoberta, a pergunta só se aprofunda. Afinal, há quanto tempo realmente existe a história da humanidade?